Então, bom dia, todo mundo de novo. Bom dia, do Colop, né? Bom dia! Ai, a gente tinha parado falando de sistema conjuntivo tecido ósseo, e aí eu tinha parado na parte da ossificação, que era a endocondral e a intramembranosa. Então, vou continuar dessa parte, porque a gente depois tem a parte de tecido sanguíneo, e aí a gente pega exercício para fazer. Se não me engano, os exercícios que eu coloquei no livro, no slide, eu tenho acesso ao livro digital, mas o livro digital, os exercícios estavam diferentes. Tinha uns que tem no livro de vocês e não tem no livro digital. Ou, na verdade, o livro que eu estou usando, porque eu estou usando o livro do ano passado aqui para me basear, ele tinha exercícios que no digital não tem. Mas, enfim, a gente vai fazer de um jeito que dê para corrigir. Tá? Aí eu achei que tinha um poucos exercícios sobre sistema tecido ósseo. Então eu vou mandar uma listinha para vocês com exercício extra, tá? Que aí vocês fazem para tirar dúvida e vir falar comigo depois também. Então deixa eu compartilhar aqui. Acredito que hoje a gente consiga terminar tecido conjuntivo e aí a gente já pode ir para o sistema imunitário, que é aquele negócio de vacina e soro, sistema linfático, que é bem rapidinho até, e depois tecido muscular. Então, deixa eu compartilhar aqui. Opa, não é aqui. Gente, a aula está lotada hoje. Que legal. Olha só. A gente tinha parado nessa parte aqui, assim, mais ou menos. Não foi? Que eu estava falando do tipo de ossificação. A endocondral é o caso do quando a gente fala da formação dos ossos, que antes era tudo cartilagem, e o crescimento até mais ou menos uns 18 anos. Porque em alguns ossos, principalmente os ossos longos, assim, tipo no fêmur, tá? Você vai ter essa linha de crescimento, né? Que a galera fala que leva esse nome, mas é o disco epifisário, que é aquele molde de cartilagem. Então, o osso que era cartilagem, você vai surgindo uma matriz calcificada aqui, aí entra, né, artérias e vasos sanguíneos para nutrir, e acaba que fica um disco epifisário, que é um molde de cartilagem. E esse molde funciona assim, ó, eu parei nessa parte aqui, mostrando que tem várias zonas de células aqui associadas com a cartilagem, então zona de reserva, proliferativa, maturação e tudo mais. E tem tem invasão capilar para nutrir, só que o que acontece? O osteoblasto, que é aquela célula que secreta a matriz, né? Que é o que tem maior atividade, vai invadindo esse tecido. Então é como se empurrasse esse disco para cima. Então ele invade esse tecido, deposita a matriz óssea, endureceu, esse disco ele consegue ser substituído um pouquinho depois, tanto que tem até a zona proliferativa, né? Para que você produza novas células de cartilagem. Então aquele disco ele não é totalmente substituído. A localização dele é meio que ele mostra, é aqui que é para chegar e depositar a matriz óssea. O osteoblasto chega, deposita a matriz óssea, esse disco consegue substituir aquela parte que foi colocada por cima dele, vamos falar assim, e aí você tem ainda o disco epifisário, de cartilagem. Mas, depois dos 18 anos, eles não conseguem mais ter essa substituição de células. Então, é como se o osteoblasto ocupasse isso aqui tudo. E aí você não cresce mais. Isso, lembrando que são questões genéticas, nutricionais, que influenciam, tá? Hormonais, o hormônio do crescimento, GH, influencia bastante nisso aí. Cadê o Lucas, né? Falando do GH. Ok, então essa é a ossificação chamada endocondral, ó, condral. Quando a gente falou de tecido conjuntivo, era condrócito, condroblasto, condro. Estava associado com essa parte de cartilagem, tá? Endo, dentro. Então, como se fosse dentro da cartilagem, tá?
Agora, a intramembranosa vai acontecer numa parte que não tem natureza conjuntiva. Então, assim, a parte da membrana conjuntiva que não sofre ossificação passa a constituir o endósteo e o periósteo. Isso daí são partes do tecido. Mas dá uma olhadinha aqui no caso da intramembranosa. A cabeça da criança que eu falei aqui, ela tem a moleira, né? E eu estava falando que a moleira é importante porque na hora do parto, se o crânio da criança tivesse completamente fechado, não ia conseguir passar pelo canal vaginal. Então tem essa abertura dos ossos aqui, não tem abertura não, né? Não tem o fechamento aí dos ossos do crânio para que consiga um deslizar sobre o outro e aí a cabeça da criança passar, tanto que tem algumas crianças que podem nascer com uma cabeça meio que de ET, sabe? Vocês já viram isso? Não é ET, mas é meio pontudinha, sabe? Mas isso volta depois, é normal, tá? Então, o que, que vai acontecer? Os osteoblastos vão chegar ali, vão começar a secretar matriz óssea, e aí você vai formando um tecido ósseo para fechar aquilo. Tanto que é mó legal você ver um crânio, porque você vê como se fossem suturas. Imagina se alguém tivesse feito um ponto para ligar os tecidos, mas um ponto assim, não perfeito, cheio de coisas, tipo vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, tipo um zigue-zague. É muito legal você ver o crânio e ver as linhas, né? Você consegue ver direitinho onde teve ligação de todos os ossos. Nossa, eu lembro na faculdade que eu estava falando com vocês, né, que eu tinha que aprender cada nome de acidente ósseo, eu tinha que saber o nome de cada osso do crânio. Frontal, zigomático, aí esqueci o nome, mas eu só lembro do frontal e do zigomático. Temporal, zigomático não é esse aqui não, é temporal. Ah, tô falando tudo errado já. Quem assistir essa aula depois no YouTube vai falar, meu Deus. Mas eram uns nomes muito doidos que eu tinha que decorar. Temporal é aqui do lado, tá? Seu pai também coloca. Eu lembro que o temporal é daqui do lado, porque falava que quando aparecem os fios brancos, primeiro aparece aqui, aí você pode falar que você está ficando velha, sabe? De tempo, fazer associação com o tempo. Temporal. Zigomático, não lembro onde que fica, mas tem o frontal, que eu sei que tem frontal. Pois é, mas odonto precisa saber sim. Odonto sabe, tipo, a anatomia inteira daqui, assim, né? E até mais. Bianca, uma curiosidade, como é que fica o nosso cérebro lá dentro? Porque, tipo, Como que ele é? fica solto, nosso cérebro. Porque, assim, eu sei que o pica-pau, ele tem, tipo, um revestimento, né, que cobre Tem todo o uma cérebro. proteção para tipo, amortecer. Isso. E o bode também e tal. E o nosso fica simplesmente solto, ele, como é que Na fica lá? verdade, não Tipo, é sei lá. solto, né? Ele é bem encaixado, porque quando a gente fala do encéfalo, não é só o cérebro. A gente tem o cérebro, mas bem encaixado nele. Tem o bulbo, que é aqui atrás, tem o tronco encefálico. Deixa eu mostrar para você, que aí com imagem fica mais fácil, né? Olha só. Encéfalo crânio. Deixa eu ver se aparece alguma imagem. Aqui, ó. Ah, essa imagem aqui é boa. Dá uma olhadinha. Ah, tá pequenininho. Pera. Deixa eu tirar isso aqui que tá em cima. Olha só. O crânio, essa parte que tá meio em bege aqui é pele, tá? É o couro cabeludo. Aí essa parte que tá branco aqui é tudo a parte óssea. Olha como ele fica encaixadinho. Aí tem um espacinho aqui que lembra que o sistema nervoso central ele é revestido pelas meninges, que é a dura mater, a pia mater e a aracnoide. São três membranas que ficam ao redor do encéfalo e da medula espinhal. E essas membranas têm um líquido entre elas para ajudar, é o líquido cefalorraquidiano que a gente fala também, que é um líquido para ajudar a diminuir esses impactos, esses choques mecânicos. Então, olha como o cérebro ele fica encaixadinho. Aí aqui é o bulbo. Aqui no meio você tem a glândula, tipo a hipófise, o hipotálamo está aqui também, tá? Aqui no meio é o tronco encefálico, que tem a ponte, o cerebelo aqui, isso, bulbo, ponte, o cerebelo, o cérebro, então tá tudo bem encaixadinho, não fica E solto. aquela, e aquela parada de cérebro reptiliano, endox, sei lá, alguma coisa assim. Cara, eu juro que E eu já ouvi falar disso, mas eu nunca procurei para ler.
Alguém Porque lembra falam que desse o nosso negócio? cérebro é separado em 3 cérebros. O reptiliano, que Nossa, é eu o do nem lembro disso. pensamento, Ah, fala. é separado pelo alguma coisa, que é dos mamíferos, e agora o nosso cérebro, que é alguma coisa que também que eu esqueci, que é responsável pela razão. Aí eu ia perguntar também se era verdade essa questão do nosso cérebro ter 3 cérebros. Ó, é que eu não lembro, talvez eu já tenha estudado isso, mas assim, é que faz tanto tempo que eu não pego anatomia a fundo para estudar, mas eu vou procurar isso para você, tá? Deixa eu ver, Tá bom, muito cérebro, obrigada. eu mando para você já pelo WhatsApp depois. É, você colocou dividido em três, né? Isso, instinto, emoção e razão. Tá, instinto. É porque assim, existem sim emoção e razão. Tá, já vejo isso e te mando. É porque existem sim regiões do nosso cérebro que estão associadas com partes específicas. Então, assim, cada curvinha do cérebro tem uma função específica, né? Se você fosse procurar aqui. Ô, Paulo, eu vi que você Sério? mandou esse líquido que retira para ver Caraca! se tem meningite. Se não me engano, não, eu não sei te dizer, isso eu teria que perguntar para minha irmã, porque eu não sei o procedimento mesmo. Mas dá para tirar da coluna, assim, sabe? Lá da medula, aqui da medula espinhal. Você pode retirar para ver. Mas agora, para saber a meningite aqui a nível de cérebro, eu não sei se ele, como que faz para ver se eles, tipo, vai direto aqui na cabeça e faz, não. Isso aí eu acho que a minha irmã responderia melhor. Posso perguntar para ela, tá? Isso é muito legal. Olha só, olha essa divisão aqui. A gente vai falar de tecido nervoso e sistema nervoso em breve. Olha as divisões do cérebro. Então, aqui, ó, o cerebelo, aqui atrás. Eu falei bulbo, é o cerebelo, o bulbo fica no meio. Ponte, tronco encefálico, essas coisas é tudo no meio e o cerebelo aqui atrás. Aí, olha como que é dividido. Tem uma parte que é a parte motora, é só um pedacinho. Compreensão da linguagem fica mais aqui atrás, visão, memória. Então, cada curvinha tem uma especificidade, tá? Então, ó, o cérebro, o cerebelo aqui atrás, tronco encefálico aqui no meio, que tem ponte, bulbo e mesencéfalo também. Enfim, tem várias coisas aqui. A gente vai falar disso na nossa aula de sistema nervoso. Aí eu falo a função e tal, mas dá para ver já que, tipo, nessa daqui você já consegue ver que é bem divididinho. Aí eu vejo isso e mando para você depois. Deixa eu voltar para cá. Eu adoro essa parte. Eu não lembro de muita coisa, porque eu estudei na época da faculdade em 2 disciplinas, mas assim, como a gente não aplica os nomes a fundo, né, é mais difícil. Então, isso aqui é só botei uma imagem para mostrar para vocês como é que fica bonitão. Isso aqui é o tecido ósseo, né? Lembra que o canal de Haver é esse aqui do meio, tá? E aí os osteócitos já estão presos aqui, os osteoblastos que deram origem aos osteócitos, porque na verdade os osteoblastos eram células que produziam matriz, quando elas ficam presas, né? As células ficam presas dentro daquela lacuna e com um monte de matriz ao redor, diminui um pouco a atividade, ajuda sim a manter a matriz, mas agora leva o nome de osteócito. E aí a gente termina aqui a parte de tecido conjuntivo ósseo, e aí a gente fala do último, que é o tecido conjuntivo hematopoético, ou também chamado de sanguíneo, né? Porque ele dá origem ao sangue. Então, só para finalizar, ósseo a gente falou de osteoblasto, osteócito, osteoclasto. No caso do osteoclasto, a gente fala da reabsorção de matriz óssea. E aí, um problema que a galera tem, quem tem osteoporose, olha o nome, osteoporose, vai ter poros nos ossos. E esses poros estão associados principalmente com falta de cálcio, isso pode ser uma das coisas, porque lembra que o cálcio é um dos componentes principais da matriz óssea, e também pode ser com a idade, né, e tudo mais. Mas o que vai acontecer no caso da osteoporose? Os osteoclastos chegam e eles vão reabsorver o osso. Só que os osteoblastos já não têm mais tanta atividade para poder substituir aquela parte que foi reabsorvida. É como se o osteoclasto trabalhasse muito mais
e o osteoblasto não conseguisse fechar tudo aquilo que o osteoclasto abriu. Então, a pessoa vai ficando com poros nos ossos. E é bem perigoso, porque pode quebrar o osso muito fácil, né? Então, quem tem osteoporose, o princípio de osteoporose, tem que fazer um acompanhamento com o médico, para você ter suplemento, né? Tomar cálcio, tem que ter bastante cuidado e tal. Isso normalmente está associado com a idade. Eu vi que no livro de vocês tem um exercício sobre osteoporose, só que no livro aqui não tinha. Mas eu vou colocar mais algumas questões na lista para vocês fazerem sobre isso, tá? Então, a gente começa a falar... Bianca, Oi. repete, por favor, essa última parte que você falou, que alguma coisa não consegue substituir, que eu não escutei o que você Tá. falou. Deixa eu mostrar. Tem um quadrinho legal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é uma... Deixa eu ver se eu acho ele, que aí eu já até coloco. Osteoporose, osteoclasto. Aqui, eu gosto desse quadrinho aqui. Esse quadrinho mostra mais ou menos como que é uma condição normal, olha só. O osteoclasto, ele que faz a reabsorção óssea. Ele chega aqui, ele vai lá reabsorver a matriz óssea, caso você precise de cálcio ou algum outro mineral que esteja presente ali, ou para substituir células velhas, né? E normalmente o osteoblasto chega, tem um buraquinho aqui, ele vai e preenche com matriz. Então você fecha novamente o osso. No caso da osteoporose, olha como que está o osteoclasto. Ele está com tipo bombas de TNT. É como se ele explodisse, aumentasse muito mais. Ele tem essa reabsorção óssea muito maior do que o osteoblasto é capaz de fechar aquilo novamente, porque com o passar do tempo as células vão ficando velhas, ou então se a pessoa estiver faltando cálcio, a pessoa não vai conseguir suprir e fechar aqueles buraquinhos, né? Então, na osteoporose, formam poros. Olha essa imagem aqui. Um osso normal, você tem a parte que é osso compacto, que é durinha, e a parte do osso esponjoso, que tem sim pequenos buraquinhos. No caso de uma pessoa que tem osteoporose, os poros eles são maiores e em maior quantidade. Então, você não tem essa substituição. O osteoblasto não supre, não consegue fechar todos os buraquinhos assim tão rapidamente quanto era antes. Então, por isso que, deixa eu autorizar aqui, por isso que a pessoa fica com poros nos ossos, né? Deixa eu até ver se tem outra imagem. Não, isso aqui eu estava mostrando outra coisa. Ok? Conseguiu entender? Entendi, sim, obrigada. Nada. Tem até, eu gosto bastante desses quadrinhos aqui, ó, mostrando a função de cada um deles. Eu acho isso bem legal. Então, a parte de sangue cai muito em prova, mas tipo assim, muito, tá? Saber as funções gerais de cada componente e principalmente agora em tudo que a gente está vivendo, falar sobre anticorpo, falar sobre vacina, a parte de sistema imunitário, eu acho que isso vai aparecer nas provas em peso. Não necessariamente no Enem, que teremos nesse ano, né? Por falar nisso, galera, até dia 30, para vocês votarem para escolher o dia, tá? Está aberto para todas as pessoas que estão inscritas no Enem. Vocês têm algumas datas para poder escolher, não deixa de olhar. Eu vi que vocês estavam tendo problema de acesso e várias outras pessoas relataram problemas também. Mas provavelmente o sistema lá eles já estão corrigindo. Então não deixa de votar não, tá, galera? Não sei qual a data vocês preferem, mas eu particularmente iria preferir colocar tipo para janeiro, porque eu não estaria pensando só em mim, né? Pensando em todas as outras pessoas que Eu não têm a marquei nessa possibilidade de também. estudar. Eu marquei nessa também. Não ouvi. Eu marquei nessa também, porque, tipo, muita gente da escola pública, os professores não estão fazendo aula, eles são muito perdidos, entendeu? Não, tem muita gente que não tem acesso a um material para estudar. Então, assim, vocês são realmente
privilegiadaços, né? Então, assim, você acha que vai dar errado de qualquer jeito, né? Então, mas assim, pelo menos bota para uma data, né? Até mais para frente. Então, assim, pelo menos adiar, nem que seja mais para frente, a galera falar, nossa, a gente vai ter que adiar de novo, sabe? Mas jogar para frente. A galera até não tem locais que estão tendo aula assim, tem locais igual de escola pública que os alunos estão tendo que buscar isso na escola, pegar material para estudar. Imagina isso, a gente aqui é privilegiado de poder estar tendo uma aula. Agora a galera que não não tá tendo é complicado, né, cara? Cara, então, não sei. Não sei te dizer isso, coloque a chance de cancelarem. Porque se eles soltam isso agora que vai cancelar, dá um BO muito grande, com vários setores da economia. Então, assim, eu não sei te dizer mesmo. Eu acho que eles vão evitar ao máximo usar essa palavra cancelar. Adiar, para eles, é melhor do que falar cancelar. Nem que seja assim, olha, gente, a gente adiou o Enem de 2020 para março de 2021, entendeu? O calendário vai ter que ser todo modificado mesmo. Então, não Bianca, esqueçam, galera, de votar, tá bom? É muito importante. mas você acha que, tipo, tendo Enem, tipo, em março do ano que vem, você acha que vai ter outro Enem em novembro? Cara, eu acho. Então, isso é muito variável, né, Mafê? Eu acho assim: o ideal seria você ter uma readaptação do calendário. Então, se eles fizessem um Enem em março, a gente está botando março, mas nem é a data que eles cogitam, né? Tipo assim, se eles botam em março, eles vão ter que mudar o calendário de entrada na faculdade. Provavelmente, se tivesse uma prova em março, a galera só entraria no meio do ano, porque até corrigir tudo, fazer e liberar a galera fazer matrícula, não sei como que seria. Então, não sei te dizer isso, mas eu acho que eles vão tentar corrigir o calendário quanto antes, né? Mas esse primeiro, tipo, até 2021, o calendário vai estar meio bagunçado. Então, realmente é uma incógnita isso aí. Adiar até a data do Enem 2021, eu já acho que isso aí não, tá? Coloque. Senão, eu acho que dá um leve surto. Mas vocês, de coração, assim, do fundo do meu coração, vocês que estão terminando o terceiro ano, não fiquem tão noiados com essa coisa de vestibular, porque a gente está passando por um momento completamente atípico, tá? Isso, a gente nunca passou por isso. Claro que já aconteceram pandemias em outras épocas e tudo mais, mas nesse nível aqui agora, nós, viventes, a gente não passou por isso. Então, assim, vocês são novos, eu sei que vocês já devem ouvir isso de 300 milhões de lugares, tá? De pessoas falando isso, mas realmente vocês são novos. Não tem problema vocês não entrarem numa faculdade agora. Tudo bem, sabe? Tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai ter uma outra possibilidade. Novas oportunidades sempre tem, ainda mais vocês que são super novos, tá? Então não precisa ficar nessa preocupação de tipo de se matar por dentro, ai meu Deus, o Enem, o Enem, o Enem, porque vocês vão conseguir isso depois, entendeu? Não tem problema. É só, infelizmente, é algo que a gente está passando agora. Minha prova de novo? Ah, tá. Eu tô assim, gente, o que o Alfredo tá falando? Minha prova de novo. Tá aprovado, Alfredo. Só se você me der um rocambole, tá? Pode deixar que eu te aceito. Pô, saudades. Pô, Nossa, tô com gente, saudade vontade de de comer um rocambole, tá, agora. galera? Caraca. Eu acho que o Alfredo tinha que mandar uma rocambole para casa de todos. Fazer um delivery. Eu acho isso seríssimo. Então, gente, vamos voltar aqui para o tecido conjuntivo hematopoético. A gente tem 8 minutos aqui ainda, antes de voltar para o mesmo link, tá? Que... Cecília, que tecido conjuntivo o quê? Eu quero rocambole. Chiu, vamos voltar. Ó, até porque eu quero fazer alguns exercícios com vocês hoje. Vamos lá. Será que eu aprovo o Alfredo? Ó, Gabriel, será que eu aprovo, gente? Não sei. Ó, vamos lá, então. Quando a gente fala aqui do tecido conjuntivo hematopoético, ou também chamado de sanguíneo,
ele está localizado lá, faz parte da medula óssea vermelha. Então, quando a gente nasce, os bebês, assim, no geral, eles têm quase todos os ossos deles praticamente produzem sangue. Só que com o passar do tempo, a medula óssea vermelha ela vai sendo invadida pela medula óssea amarela, né? Que lembra que a medula óssea amarela é tecido adiposo. Vai invadindo e vai substituindo. Então, só alguns ossos que ainda produzem o sangue, como, por exemplo, o externo, que é esse osso que a gente tem aqui na frente. Eu não sei vocês, mas às vezes me dá um nervoso que quando eu vou instalar, eu sinto instalar o externo. Gente, isso me dá uma agonia, porque parece que eu quebrei meu osso, assim. Caraca, me dá muito nervoso. As vértebras também, então a gente fala das vértebras, as costelas que a gente tem aqui na altura do tórax, as epífises proximais do fêmur, tá? Então o fêmur vai ter lá produção de sangue e do úmero também. Então, alguns ossos eles continuam produzindo sangue, outros deixam de produzir porque foram invadidos pela medula óssea amarela. Vocês vão ver que você vai ter uma célula mãe, que é como se fosse uma célula tronco, que ela dá origem às células sanguíneas. Então, aqui está mostrando a célula mãe, célula mieloide, que pode formar as hemácias, as plaquetas, célula linfóide, que forma os linfócitos, e aqui forma os glóbulos brancos também, que aqui está mostrando como os neutrófilos. E aí, essas células tronco, a gente pode chamar elas de multipotentes. Deixa eu perguntar para vocês, existem 3 tipos de células tronco: totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Vocês sabem a diferença delas? Deixa eu ver o que a Cecília falou. Sabe quando a gente come coxinha de frango, aquela ponta do osso que algumas pessoas roem até abrir o osso, seria essa parte? Ah, osso esponjoso, nossa, mas a coxinha, eu estava imaginando uma coxinha frita de frango com osso dentro. Eu ia falar que a coxinha que você come está errada. Tá, coxa de frango, né? Então, o osso dá para ver até se você quebrar, tá? Se você quebrar, você consegue ver. O esponjoso é visível, é aquele que é cheio de buraquinhos, tá? Então, eu não sei se te dizer se é essa parte que você está dizendo, mas eu acho que é isso aí que você está falando. Sim, Léo, totipotente é para tudo. Totipotente, a gente fala que na época, quando ainda é um embrião, na fase de mórula e na fase de blástula. Na fase de mórula, parece uma amora cheia de células, né? Nessa fase, todas as células são totipotentes. Elas vão formar qualquer tecido do corpo, inclusive os anexos embrionários, que a gente fala do alantoide, saco avitelínico, essas coisas. Agora, as células pluripotentes, quando você olha a blástula, se eu estou falando blástula, vocês sabem o que eu estou falando, galera? Era aquela, a região, né, quando vai passando as fases embrionárias. Mórula parece uma mora cheia de bolinhas. A blástula tem muitas células, mas tem um espaço no meio e um grupamento de células em cima que vai dar origem ao embrião, que é chamado embrioblasto. Aquelas células lá em cima, o embrioblasto, elas são células tronco que são pluripotentes. Elas formam qualquer tecido do corpo, menos os anexos embrionários. Então, essa é que é a grande diferença. Totipotente é tipo tudo, forma tudo. Pluripotente forma qualquer tecido do corpo, componente fazendo parte do embrião. Já as multipotentes são células que você ainda tem no seu corpo, que elas vão se diferenciar em tecidos específicos. Então, células multipotentes que tem aqui, ó, na medula óssea vermelha, elas vão dar origem às hemácias, vão dar origem aos leucócitos e vão dar origem a fragmentos de células que são as plaquetas, tá? Então, ela forma o tecido sanguíneo. Quase certeza que nunca viu que esse tipo de célula-tronco que a gente está falando? Colópio. Tá, eu vou até anotar aqui, eu vou mandar para vocês no grupo uma imagem falando das células-tronco, tá? Tô anotando aqui. Terceiro ano. Que aí eu mando para vocês lá no WhatsApp, tá? Para você ver. Tem uma tabelinha que fala a diferença entre elas. Isso cai em prova, assim, ainda mais quando fala de engenharia genética, clonagem, utilização de célula-tronco, aí isso cai bastante em prova. Eu mando para vocês imagem. Estou anotando tudo aqui que é para mandar para vocês.
Vamos lá. Então, o que faz parte do sangue, né? O sangue, ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida, que tem 90% de água e várias outras coisas, proteínas, hormônios, aminoácidos, vitaminas, tudo está no sangue ali no plasma. E os chamados elementos figurados, que são todas as coisas que estão dentro do plasma, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos, e os fragmentos de células, que são as plaquetas. Então, quando a gente começa a falar desses grupos, o plasma, isso daqui é uma imagem de tipo, pensa que extraiu o sangue de uma pessoa e fez um processo chamado centrifugação. Isso até na doação de sangue a galera faz, porque quem doa sangue vai estar doando principalmente as hemácias. Existe a doação de plasma também, mas na doação de sangue você doa as hemácias. Você não pode pegar o líquido do seu sangue, tirou e já dá para outra pessoa. Tem que fazer todo um processo. A centrifugação, você coloca esse sangue dentro de um tubinho e bota numa máquina que vai girar muito rápido. Quando ela gira, você tem essa separação. Então, a gente consegue ver que fica na parte de baixo as hemácias, aqui no meio leucócitos e plaquetas, e a parte de cima é o plasma. O plasma sanguíneo não é vermelho. O nosso sangue é vermelho por conta da hemoglobina e do ferro que tem dentro das hemácias. A gente já vai falar deles já já. Então, o plasma é a parte líquida do sangue. Tem muita coisa no plasma. Proteína, lipídio, carboidrato, íons, vitaminas, anticorpos, hormônios, gases, tudo que você possa imaginar tem no plasma. Além de uma proteína que vai ser muito importante na coagulação sanguínea, que é o fibrinogênio. Então, gente, eu vou parar aqui, porque vai acabar o tempo, aí eu clico para a gente, vocês clicam no mesmo link para a gente voltar, tá bom?